Olá, estamos de volta com nossos estudos bíblicos. Tivemos um tempo sem poder gravar, mas estamos de volta com nossos estudos e hoje vamos estar tratando de um tema importantíssimo nesse trimestre, que vamos falar sobre a evangelização. E o tema que vamos tratar hoje é a igreja, agência evangelizadora. É um tema muito próprio para a igreja, pois esta é a missão que foi confiada por Cristo à igreja. Nós sabemos que Jesus, ele concluiu sua obra na cruz. Ele triunfou sobre o diabo e suas hostes e levou sobre si os nossos pecados. Agora ele comissiona a sua igreja, a igreja que ele edificou, a levar essa mensagem ao mundo inteiro. O projeto de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, a toda criatura, em todo o mundo. Esse é o projeto de Deus. Quando falamos sobre a missão prioritária da igreja, notamos que o mesmo Deus que nos alcançou com a salvação, ele comissiona-nos a proclamar a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Todo alcançado, toda pessoa que chegou ao conhecimento do Evangelho é um enviado. Deus, ele nos salvou do mundo e nos envia de volta ao mundo como embaixadores do seu reino. Jesus disse para os seus discípulos que, assim como o Pai o havia enviado, também os enviava ao mundo. Isso fala tanto de estratégia como de ação. Jesus, ele não trovejou dos céus palavra de salvação. Ele desceu até nós. A palavra se fez carne. O verbo de Deus vestiu pele humana. A evangelização é uma tarefa centrípeta para dentro, mas centrífuga para fora. Não são os pecadores que vêm à igreja, mas a igreja que vai aos pecadores. Hoje nós ouvimos alguns pastores concitar os fiéis que tragam as pessoas para que se convertam a Cristo, quando as pessoas deveriam converter-se lá fora, onde eles estão, e virem à igreja para receber a palavra pastoral e serem aperfeiçoados, para que possam trazer outros aos pés de Cristo. Nós notamos então que Deus tirou a igreja do mundo, no sentido ético, e enviou de volta ao mundo, isso no sentido geográfico. Não podemos nos esconder confortavelmente dentro das quatro paredes de nossos templos. Nós precisamos sair. Ir lá fora, onde os pecadores estão. Jesus, antes de voltar ao céu e derramar o seu Espírito, ele deu a grande comissão aos seus discípulos. Essa grande comissão está registrada nos 4 evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. Meus queridos, não evangelizar é um pecado de negligência e também de omissão. Na verdade, é uma conspiração contra uma ordem expressa por Deus. Então nós notamos que, quando falamos de evangelização, aí está uma ordem de Cristo e uma missão da igreja e também necessidade do mundo em que vivemos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus
ama os pecadores e enviou seu Filho para resgatar os que estavam cativos e dar vida aos que estavam mortos em seus delitos e pecados. A evangelização é a comunicação dessa boa notícia no poder do Espírito Santo, instando aos pecadores com senso de urgência que se reconciliem com Deus. Vamos considerar esse tema nesse estudo porque é muito importante. Primeiro, a igreja e a evangelização. Nós começamos com o título A Igreja, Agência Evangelizadora. Quando a igreja proclama o reino de Deus, ela está obedecendo ao mandato de Jesus, que, ao falar aos 11 discípulos na Galileia, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essas palavras de Jesus estão registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20. Assim que proclamar o Evangelho é manter-se ao alcance da promessa de Cristo e estar com a igreja até a consumação dos séculos. Nós observamos que no livro de Atos dos Apóstolos, ali temos registrado o último encontro de Jesus com os discípulos, com seus apóstolos. Nessa oportunidade, Jesus recomendou que permanecessem em Jerusalém à espera do Consolador, o Espírito Santo, que ele haveria de enviar da parte do Pai. E em Atos capítulo 1, versículo 8, ele disse: mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e me sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Esse texto de Atos 1:8 foi um desafio para os discípulos e uma grande comissão que eles deveriam abraçá-la, porque era determinada pelo próprio Jesus antes de voltar aos céus. Porque em seguida Jesus sobe para os céus, ali na presença dos seus discípulos, e deixa esta recomendação mais uma vez, de que a igreja deve primar pela proclamação do Evangelho. A proclamação virá sempre em primeiro lugar, se antecedendo inclusive a adoração na ordem dos fatores da missão da igreja. Meus queridos, somente pessoas convertidas, regeneradas e restauradas pelo sangue de Cristo poderão adentrar no Santo dos Santos e adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus, ele mencionou mais a proclamação do Evangelho do que a própria adoração. Praticamente a adoração, como ensino de Jesus, tem poucos registros nos evangelhos. Assim que a evangelização é ordem de Cristo. Jesus, ele fez-se carne, viveu em perfeita obediência ao Pai, cumpriu sua santa lei e satisfez sua justiça, que foi violada por nós. Ele morreu na cruz em nosso favor.
Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação e consumou a obra da nossa redenção. Em seguida, ele comissiona os seus discípulos, a sua igreja, a ir por todo o mundo, até aos confins da terra, pregando o evangelho, fazendo discípulos de todas as nações. Essa grande comissão, nós notamos na palavra de Deus, que ela é repetida em todos os evangelhos e também no livro de Atos dos Apóstolos. A evangelização, então, não é uma opção, é uma ordem de Cristo aos seus seguidores. E vemos aí o imperativo da evangelização. A evangelização é uma tarefa imperativa dada pelo soberano Senhor do universo. Assim que silenciar-se acerca das boas novas de salvação é um ato de rebeldia contra Cristo e também uma atitude de desamor aos seres humanos que não conhecem a Cristo. O universo inteiro ouve a voz de Cristo e a obedece. O vento ouve a sua voz e se aquieta. O mar escuta a sua ordem e se acalma. Os demônios obedecem sua ordem e batem em retirada. Seríamos nós, seu povo, os únicos no universo a nos rebelarmos contra sua autoridade e nos insurgirmos contra suas ordens? Pense bem nisso. Porque a evangelização é uma missão e privilégio da igreja. Jesus, ele deixou nas mãos da igreja essa responsabilidade de pregar o evangelho. Essa tarefa é nossa e de mais ninguém. Se nos calarmos, seremos tidos como culpados. A evangelização é uma tarefa intransferível. Somente a igreja, remida pelo sangue do Cordeiro, é portadora dessa boa nova. Nenhuma instituição humana tem essa credencial de evangelizadora. Nem mesmo os anjos podem cumprir essa gloriosa missão. Fomos chamados do mundo para sermos enviados de volta ao mundo como embaixadores de Deus, como ministros da reconciliação, como despenseiros da multiforme graça de Deus. O método de Deus é a igreja. Se ela falhar, ele não tem outro método. Nós precisamos compreender que a evangelização é tanto um privilégio como uma responsabilidade. Mas precisamos entender também que a evangelização é uma missão urgente. Não há esperança de salvação depois da morte. Depois da morte vem o juízo. Assim que o tempo é agora. Hoje é o dia da salvação. Podemos definir alguns termos. Existem 3 palavras interligadas na proclamação das boas novas que merecem a nossa atenção. Primeiro, a palavra evangelho. Segundo, a palavra evangelismo. E terceiro, a palavra evangelização. Estas palavras definem e explicam
a missão máxima da igreja na terra. Primeiro, evangelho, que encontramos em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Só entenderemos a importância da missão evangelizadora da igreja compreendendo o significado do evangelho. O que é o evangelho? No sentido mais simples, o evangelho é definido como boas novas de salvação em Cristo. Em outras palavras, evangelho é o conteúdo da revelação de Deus em Jesus como Salvador e Senhor de todas as criaturas que o aceitam como seu Salvador pessoal. A segunda palavra é evangelização, que já comentamos em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. A evangelização, ela apresenta o imperativo evangelístico de Cristo à sua igreja com 4 determinações verbais. Primeiro, ir, no sentido de mover-se ao encontro das pessoas a fim de comunicar a mensagem salvífica do Evangelho. Segundo, fazer discípulos. Isso com o sentido de estar com as pessoas e torná-las seguidoras de Cristo. Terceiro, batizar. É o ato físico que confirma o novo discípulo com sua confissão pública de que Jesus Cristo é o seu Salvador e Senhor. E, por último, ensinar as doutrinas da Bíblia. Isso com o objetivo de aperfeiçoar e preparar o discípulo para a sua jornada na vida cristã. Aí se resume a palavra de Cristo em Mateus capítulo 28. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O outro termo para definirmos o terceiro é evangelismo. Essa expressão possui um caráter técnico, pois se propõe a ensinar o cristão a cumprir de modo eficaz a tarefa da evangelização. O evangelismo na igreja local implica uma ação organizada e ativada pelos membros. Isso para desenvolver as ações necessárias à pessoa do evangelista. 3 ações são apontadas aqui: informação, persuasão e integração do novo convertido. Isso é importantíssimo quando tratamos de evangelização. A evangelização e a autoridade outorgada à igreja. Nós já havíamos comentado que nenhuma outra entidade na terra tem competência e autoridade para evangelizar, exceto a igreja. A igreja é o método de Deus. Não podemos nos calar nem nos omitir. Se o ímpio morrer em seu pecado, em sua impiedade, sem ouvir o evangelho, Deus vai requerer de nós. Em 1963, quando John Kennedy, presidente dos Estados Unidos da América, foi assassinado em Dallas, no Texas, em 12 horas, a metade do mundo ficou sabendo da sua morte. Entretanto, Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados,
há mais de 2000 anos. E ainda quase a metade do mundo não sabe o porquê da morte de Cristo. Então, o que nos falta não é comissionamento, mas obediência. O que nos falta não é método, mas disposição. Nós encontramos o Messias e não o anunciamos, para que outras pessoas tenham conhecimento dele. Nós encontramos o caminho e não temos avisado aos perdidos. Nós encontramos o Salvador e não proclamamos isso aos pecadores. Nós encontramos a vida eterna e não temos espalhado essa notícia aos que estão mortos em seus delitos e pecados. Nós precisamos erguer os nossos olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Em outras palavras, necessitamos ter visão, paixão e compromisso. Nós precisamos, como igreja, investir recursos, talentos e nossa própria vida nessa causa, cujas consequências são eternas. Devemos examinar nossa responsabilidade perante Deus. Jesus, ele lançou sobre nós a responsabilidade de anunciá-lo perante os homens. Ele pediu que o proclamássemos. Ele ordenou que fôssemos suas testemunhas. Assim que um crente que não prega o evangelho, ele está fugindo de sua responsabilidade diante de Deus. Jesus foi muito claro em Mateus capítulo 28. Toda autoridade, ele disse, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ninguém se engane. Um dia estaremos face a face com o Senhor. Um dia teremos que prestar contas do que fizemos com o talento que Ele nos confiou. Se falamos dele, se o anunciamos ou não. Porque desde o momento em que conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador, sua mensagem, seu amor deve borbulhar em nossos corações. A igreja foi transformada, nós a transformamos em uma organização, em uma instituição. Porém, ela é um organismo vivo. A igreja tem vida. E é com esta vida que devemos anunciar o evangelho. A igreja, organismo, ela é uma agência evangelizadora que fala do amor de Deus, do poder de Deus e da salvação que Jesus nos trouxe através de sua morte na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe.